Lucas 7, do 1 ao 10. Vamos fazer a leitura do texto. Quem achou, fica de pé comigo. Lucas 7, do 1 ao 10. Diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Pai amado e querido, fale conosco, Senhor. Traz a iluminação da Tua palavra ao nosso coração, à nossa mente. Eu quero repreender toda ação maligna, quero impedir que essa semente que é a Tua palavra venha achar uma terra fértil, venha achar um coração fértil e venha germinar e venha dar frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados. Centurião. O que era um centurião? Centurião era um soldado do exército romano, um oficial que tinha 100 soldados que ele comandava. Ele não era judeu, ele era gentio. Tanto é que Mateus, narrando a mesma história, ele diz no final que Jesus disse que muitos gentios tomarão a mesa junto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Nós, o que é um gentio? É pagão, é todo não judeu. O judeu é o judeu, o não judeu é gentio. Então nós somos gentios, não somos judeus, mas fomos alcançados pelo evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia fala que esse centurião, esse oficial do exército romano, estava com um filho ou com um criado. O texto, ele dá base, pelos originais, para entendermos que não era apenas um criado, mas era um filho, ou era um criado que ele tinha como filho, ou era um filho que o servia, ou era um servo que ele tinha como um filho. Porque a Bíblia diz que Deus nos livrará como um pai que livra ao filho que o serve. Nós somos filhos, mas somos servos.
E temos que servir ao nosso Deus. E se somos servos e servimos a Ele, nos tornamos também filhos. Então esse homem estava com esse servo ou com esse filho, acamado, paralítico, inválido, numa cama, agonizando, sofrendo muito. Então ele manda que os seus amigos judeus, anciãos, os líderes do povo judeu, possam ir até Jesus e que Jesus curasse o seu servo. Nós vemos aqui o trabalhar do Espírito Santo, porque eles estavam em Cafarnaum. Cafarnaum é a aldeia de Naum. Cafarnaum quer dizer a aldeia de Naum. E Naum quer dizer consolação. Ou seja, era a aldeia da consolação. E o Espírito Santo, Ele é o consolador nas nossas vidas. Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo da verdade, o outro consolador, Ele estará convosco. Você não está sozinho, o Espírito Santo habita em você, Ele consola. O Espírito Santo também é um intercessor, porque a Bíblia diz aqui que Ele mandou os anciãos interceder por Ele, pedir para que Jesus viesse. Ele não foi, Ele pediu. E Espírito Santo também, Ele é o nosso intercessor, porque a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito faz o que, igreja? Intercede por nós, como? Com gemidos inexprimíveis. É como se Ele filtrasse a nossa oração. É como se o Espírito Santo fosse o amigo, aquele que tem amizade com Deus, porque é o próprio Deus, mas eu estou falando em linguagem alegórica, figurativa. Por exemplo, você quer arrumar um emprego. Aí você fala com alguém que é conhecido do dono, e o conhecido do dono vai falar com você sobre o emprego. Traz peso. Não, tu conhece o dono, tu és amigo do dono, tu trabalha naquela empresa, arruma um emprego para mim. É mais ou menos isso que o Espírito Santo faz. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olhe para o versículo 3, por favor. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Tudo começa pelo ouvir falar. E esse ouvir falar gera fé. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é acrescentada, a nossa fé é aumentada, a chama da nossa fé, ela cresce no nosso coração. Você não pode sair daqui com a mesma fé. Vá recebendo fé através da palavra que você está ouvindo nessa noite. Você ouve que é um Deus que cura. Eu estou doente, se Ele cura, vai gerar fé para eu ser curado. Você ouve num Deus que provê, então vai gerar fé para que a provisão venha na minha vida. Você ouve num Deus que abençoa, então gerará fé no teu coração para ser abençoado. Tudo começa a ouvir. Ele ouviu falar. Olhe para o verso 5, por favor. Eles dizem: porque é amigo do nosso povo, Ele mesmo nos edificou a sinagoga. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A respeito de quem? De Israel, do povo judeu. O povo judeu tem essa promessa: quem abençoa o povo judeu é abençoado, quem é contra o povo judeu é amaldiçoado. Nós vemos isso. Todas as nações que são contra o povo judeu são nações amaldiçoadas, nações que empobrecem. Até o último presidente, os últimos presidentes que nós vemos no Brasil, eles eram inimigos.
O Brasil era inimigo dos judeus. O Brasil votava contra os judeus na ONU. A partir do novo presidente, se tornou amigo dos judeus. O Brasil já votou a primeira vez a favor dos judeus na ONU. E espere, e você vai ver, porque a promessa é: abençoarei os que te abençoarem. Esse homem abençoou os judeus. Esse homem amava o povo judeu. Edificou uma sinagoga para o povo judeu. Versículo 3 diz, versículo 5, não é isso? O 5, porque é amigo do nosso povo. Tem uma tradução que diz, porque ele ama o nosso povo. E ele mesmo edificou uma sinagoga. Deus não fica devendo nada a ninguém. E o amor, ele não pode ser apenas um amor de palavras. Tem que ser um amor de atitude. Eu amo minha igreja, mas não faz nada. Só fala mal, só reclama, só murmura. Você não ama. Eu amo o povo de Deus. Só faz fofoca, só vê os erros, só vê o lado negativo, fala mal. Então você não ama o povo de Deus. Esse homem amava o povo de Deus. Ele edifica uma sinagoga, ele vai e ele faz alguma coisa para o povo de Deus. O que é que nós temos feito para a casa do Senhor, para a obra de Deus, para esse lugar, para o povo de Deus? Há uma recompensa, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu estava com Fabiana falando a respeito de um irmão nosso que esteve na construção, trabalhou na construção, e nós vimos a bênção que Deus deu na vida dele. Nós vemos a recompensa, nós falamos isso, vê só a recompensa. Vê como Deus abençoou, vê como Deus abriu a porta, vê como Deus deu vitória. Por quê? Porque se envolveu na obra de Deus. Quando você faz alguma coisa aqui, você não faz para mim, você não faz para homem, você faz para Deus. Se você faz para Deus, Ele é um Deus recompensador. Amém, queridos? E temos que demonstrar esse amor pela obra através daquilo que fazemos. E isso terá um peso diante de Deus. Os judeus o tinham como digno. Vê só o verso 4. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faças isto. Eles disseram: Ele é digno. Mas o próprio centurião, quando se viu diante da iminência chegada de Jesus na sua casa, ele diz: eu não sou digno. Acompanhe comigo aqui os versos 6 e 7. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Você já se sentiu indigno de tudo que Deus tem feito na tua vida? Já se sentiu indigno de orar, de falar com Deus, de subir ao altar? Se você nunca se sentiu assim, provavelmente você nunca teve um encontro com a presença, com a glória de Deus. Porque diante da glória de Deus, nós fazemos igual a Isaías: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Fazemos igual os anjos, também em Isaías 6, eles cobrem o rosto, cobrem os pés, e com duas asas eles voam, cobrem o rosto, para não olhar para a glória, a majestade. Nós não somos dignos de nada do que Deus tem feito nas nossas vidas, não merecemos sua presença, não merecemos ser morada do Espírito Santo, não merecemos perdão de pecados, não merecemos ter o nome escrito no livro da vida, não merecemos ter acesso à presença de Deus, não merecemos estar nesse lugar. Eu não mereço estar aqui pregando, não merecemos. Quando nós encontramos a glória de Deus, nós vemos quão pecador nós somos. Não sou digno que entres na minha casa, Senhor.
Eu mesmo não me tive digno de ir ter contigo. Não sou digno. Nós não somos dignos, amados. Sabe o que nós temos vivido? É a graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Ninguém merece nada, mas Ele é gracioso. Ele nos amou de tal maneira, Ele nos amou com o seu amor e nos fez filhos, servos, amados, eleitos. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu amado? Aleluia! Ele não se vê digno. Os judeus o tinham como digno, mas ele não. Eu não tenho como digno. Ele, para que Jesus viesse até ele não usou sua autoridade, dizendo: eu sou centurião, manda ele vir. Não. Ele não usou suas obras, manda ele vir, porque eu amo esse povo. Eu não sou desse povo, mas eu amo os judeus. E eu fiz uma sinagoga, ele tem que vir. Tem pessoas que se apoiam nas suas obras. Ah, Senhor, eu sou dizimista. Ah, Senhor, eu toco na tua casa. Ah, Senhor, eu danço. Ah, Senhor, eu sou ofertante. Ah, Senhor, eu não perco um culto. Ah, Senhor, eu faço isso e aquilo. Você está igual ao fariseu que batia no peito e dizia: eu não sou igual a esse, eu dou o dízimo, eu faço aquilo outro. É melhor ser o publicano que dizia: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para os céus, ser propício a mim que sou pecador. Ele não quis barganhar com Deus, com Jesus. Eu fiz, eu faço, eu sou. Não. Ele pediu. Ele mandou seus amigos anciãos ir até o Senhor. E ele mostra o que é ser verdadeiramente humilde de espírito. O cara tinha tudo para ser um arrogante. Você vê a diferença dele e de Naamã. Quando Naamã vai para ser curado, o profeta nem lhe recebe. Manda um empregado, manda um moço. Ele manda se banhar no rio. Ele fica revoltado e vai embora com raiva. Eu sou Naamã. Como é que eu não sou nem recebido aqui pelo profeta? Já esse não. Senhor, nem chega na minha casa porque eu não sou digno. Eu não sou digno nem de falar com o Senhor. Eu não queria nem falar porque eu não sou digno. Eu não mereço. É a humildade de espírito. Nós não temos mérito algum diante de Deus. Mérito algum. As nossas boas obras são como trapo de imundície. Não tem valor para a salvação. É a graça, é a misericórdia, é a bondade do Senhor. E no verso 7, esse centurião continua surpreendendo. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Que tremendo, irmão. Temos que crer no poder da palavra criadora do nosso Deus. O apóstolo Paulo, falando acerca de Abraão, diz: Abraão creu contra a esperança no Deus que ressuscita os mortos e que chama à existência o que não existe como se já existisse. Sabe por quê? Esse centurião recebeu sua bênção e foi admirado pelo Senhor, porque ele conseguiu entrar no mundo de Deus. No mundo espiritual, as coisas acontecem, tomam forma através do poder da palavra. Todo o universo, tudo que existe, foi criado com o poder da palavra criadora do nosso Deus. Ele é o Deus que chama a existência que não existe. É o poder da palavra de Deus. Você crê nesse poder? Você crê no poder da palavra de Deus? Ele creu. Ele creu que só uma palavra poderia mudar, poderia curar o seu servo. Que tremendo, irmãos. Nunca tinha acontecido isso. As pessoas queriam receber a presença do profeta na sua casa, para colocar a mão, para tocar, para chegar lá, para curar.
A sunamita, lembra dela? Ela diz para o profeta: eu não vou te deixar, tu vai comigo, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele teve que ir com ela até a casa. Você lembra de Jairo? Jairo disse: Senhor, vai e toca na minha filha para que seja curada. No meio disso, a mulher do fluxo de sangue disse: se eu apenas tocar, ficarei. Olha os níveis de fé. Jairo cria que se o Senhor tocasse, ficava curada a filha. A mulher do fluxo de sangue cria, se apenas tocasse, ela tocasse, ficaria curada. Aí vem esse aqui e bate e surpreende todo mundo: basta uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Imagine só você com alguém doente em casa. Você dizer: pastor, vamos orar pelo meu filho que está doente em casa. Eu disse: estou indo aí. Não, pastor, não venha não. Ore daí só. Abençoe daí, que eu creio que meu filho vai ser curado. Não existe, as pessoas não fazem isso. Tem que ir, tem que tocar, tem que chegar lá, tem que botar óleo, tem que profetizar, tem que fazer alguma coisa. Esse homem não, esse homem creu no poder da palavra de Jesus. Basta uma palavra. Ele creu na autoridade de Jesus. Acompanhe comigo o verso 8. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a esse: vai, ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. O centurião, nessa hora, ele está reconhecendo a divindade de Cristo. O que muitos não reconheceram na sua época, o que doutores da lei, escribas, fariseus, religiosos não conseguiram compreender. Ele conseguiu compreender que aquele homem que estava ali, que estava vindo na sua casa, que ia curar o seu servo ou o seu filho, não era apenas um homem, mas era o próprio Deus vivente. Ele reconhece que era o próprio Deus. Ele reconhece o poder, ele reconhece a autoridade. Eu pergunto a você: você reconhece que Jesus tem autoridade sobre esse mal que foi acometido na tua vida? Sobre essa enfermidade? Sobre esse problema? Sobre essa luta? Sobre essa porta aberta? Você reconhece que Deus tem autoridade para te dar vitória e que basta uma palavra dele para a tua sorte e para a tua vida mudar? Se você crê, por favor, dê um glória a Deus aí. Verso 9: ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A fé na palavra de Jesus. Por isso nós temos que estar aqui, ministrar no louvor palavra, pregar palavra, ensinar a palavra e não entrar na modinha. Pastores agora são coach. Eles incentivam as pessoas. Eles apenas trazem palavras de autoajuda para aumentar a tua autoestima. Parece até Seixei Noé. Eu assisti de madrugada, estava assistindo, aí vi um japonês falando. Era o Seixei Noé. E ele dizia que o que você pensa ser, é isso que você será. Que você tem que acordar de manhã, olhar no espelho e dizer: tu és uma bênção, tu és um vencedor, tu vai vencer, tu vai arrebentar. Isso não tem poder, irmãos. O que tem poder é a palavra de Deus. A palavra diz, aí você pode profetizar o que a palavra diz ao teu respeito, meu irmão. Não é Seixei Noé não. Seixei Noé, ele diz: olha, você tem que ficar com um semblante de riso, porque isso vai fazer com que você fique alegre. Aí você fica assim o dia todinho. Você com raiva, mas está assim, ó. Aí seu cérebro vai entender que você está alegre e vai soltar os hormônios da alegria e você vai ficar alegre. Mas a Bíblia diz: alegrei-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrei-vos. O
que dá ibope hoje na rede social são palavras de autoajuda. Você é um leão, você vai vencer, você vai arrebentar, você vai com tudo. Olhe no espelho e diga que você é lindo, você é maravilhosa. Meu irmão, pare com isso. Isso não é Bíblia. A palavra, eu creio no poder da palavra. Se a palavra diz, eu creio. Se a palavra fala, eu creio. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Evangelho não é autoajuda e nem coach. Evangelho é para profeta que profere, que profetiza, que fala a inerrante, poderosa palavra de Deus. Voltemos à palavra, igreja. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Jesus se admira dele. Que fé! Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, quanto mais fé, você agrada a Deus. Amém, irmãos? Quanto mais fé, você agrada a Deus. E esse homem tinha fé, e ele creu, e ele falou apenas uma palavra. Muitos de nós, muitas vezes, em vez de tirarmos uma admiração do Senhor, uma alegria de Deus, agradarmos ao Senhor, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Como eu entristeço? Com a minha incredulidade, com a murmuração, com o medo, com a ansiedade, com a falta de confiança, com o pecado. Não entristeçais o Espírito, mas viva pela fé, agradando a Deus. Nem Israel, Jesus disse, eu vi uma fé igual a essa. E olha que Israel tinha fé, viu, irmão? Esse homem tinha fé maior, sabe do que a de quem? Do que a de João Batista. Porque ele não disse, nem Israel, menos João, não. Nem Israel viu uma fé. Então a fé desse homem era maior do que a fé de João Batista. Um homem que ia para o deserto, e o povo ia lá no deserto ouvir a palavra dele, e ele não bajulava ninguém, dizia, raça de víboras. Batizava no Rio Jordão o povo. A fé do centurião era maior do que a fé de Maria e a fé de José, porque Maria e José eram judeus, eram de Israel. Maria, ao ouvir o anjo dizendo que ela vai engravidar, e ela podia ser morta, apedrejada se encontrasse grávida, porque ela era apenas noiva de José, desposada, prometida a José. Ela aceita e diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Mas a fé do centurião era maior do que a de José, porque José teve medo de defamar Maria, ficou com ela, mas o anjo veio no sonho e disse, isso que está aí é obra do Espírito Santo, e ele criou Jesus como filho. Quando ele diz que nem Israel havia fé igual àquela, estava dizendo aos discípulos, está vendo vocês aqui? Se acordam e levantam comigo, vocês não têm a fé que esse homem tem. Vocês que largaram tudo para me seguir, a fé desse homem ainda é maior. Que fé! Ele crê no poder da palavra, e no mesmo instante, o seu servo foi curado. Qual é a fé que agrada a Deus? Em primeiro lugar, é a fé que clama ao Senhor. Ele vendo o seu servo doente, ele manda alguém clamar. É a fé que clama, é a fé que pede. Enquanto você ora, é porque você está crendo. Amém, irmão? Está orando pelo teu filho, é porque você crê na transformação. Está orando pelo teu marido, é porque você crê na transformação. Está orando ainda, está pedindo ainda, está colocando diante de Deus, isso é fé. Se você está clamando, é porque ainda tem fé no teu coração. Quantos aqui ainda estão clamando? Por favor, dê um glória a Deus, dê um aleluia. É a fé que se humilha. Ele foi por baixo, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço que entre na minha casa, eu não sou digno nem de falar pessoalmente contigo. Quem tem fé se humilha diante do Senhor. É a fé que se humilha, é a fé que demonstra a nossa pobreza de coração e se humilha totalmente diante do Senhor. Ele tinha fé, mas a fé sem obras, como diz Tiago, é morta. Ele tinha obras. Ele amava o povo,
Ele edificou uma sinagoga porque ele cria no Deus de Israel. Apesar de ser um romano, ser um gentio, ele cria no Deus de Israel. Sabe qual é a fé que agrada a Deus? Em quarto e último lugar, é a fé na palavra de Deus. Vamos ficar de pé, amados. Em que você tem crido? Olhe para mim. Em que você tem crido? No que as pessoas disseram? No que o diabo está dizendo? Ou você crê na palavra? O diabo pode estar dizendo: eu vou acabar com o teu casamento, com a tua família. O que é que a palavra diz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Alguém pode estar dizendo: não tem jeito. O que é que a palavra diz? Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Vou ficar com quem? Com o que dizem ou com a palavra? A nossa fé, meu irmão, tem que estar arraigada, firme, enraizada na palavra. É a palavra. O que tem feito na minha vida é a palavra. O que faz diferença na minha vida é a palavra. Leia a palavra, mergulhe nesse livro, traga a palavra para a sua vida. Deus fez no passado, a Bíblia diz que Ele faz, então Ele faz hoje. E eu creio, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Fé na palavra de Deus. Você crê na palavra, meu irmão? Você crê na palavra? Em quem você tem crido? A quem você tem dado crédito? Ao que dizem? Ou ao que Deus tem ministrado ao teu coração? Ou aquilo que o Espírito Santo tem falado contigo? O que é que você está crendo? Você crê que basta uma palavra e a tua sorte mudará? E a tua vida mudará? Quem está esperando aqui uma palavra de Deus para a sua vida? Levante a mão. Eu quero dizer a você: Ele já liberou uma palavra de vitória sobre a tua vida. Ele diz que nós já somos abençoados com as bênçãos, com toda sorte de bênção espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. É palavra, irmão. O que tem feito é palavra, não é autoajuda, não é pensamento positivo. Vou pensar positivo. Não, irmão. Se Deus falou, eu creio. Se o Espírito Santo falou, eu creio. Se está na Bíblia, eu estou crendo. Está crendo, meu irmão? Ele não é o Jeová Rafá, o Deus que cura, você crê? Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê, você crê? Ele é Deus. É a Bíblia, é a palavra. A nossa fé tem que estar na palavra, irmão. O diabo vai soprar no teu ouvido muitas coisas. O diabo vai usar pessoas para minar a tua fé, para dizer tudo o contrário à palavra. Ele fez isso com Jesus. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo não se deu por vencido. O levou para o pináculo do templo e disse: lança-te daqui abaixo, está escrito. O diabo deturpa, distorce a palavra, viu? Está escrito: dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te sustentar, de tropeçar em alguma pedra. Aí Jesus disse: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo veio de novo e mostrou os reinos e a glória deles, e disse: tudo isso aí é me dado, se tu se prostrar e me adorar, eu te darei. Aí Jesus usou o quê? Palavra. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E o diabo arredou, e o diabo foi embora, porque o que vale é a palavra. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, os teus mandamentos
A palavra que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Essa palavra é digna de toda aceitação. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Creia na palavra. Como eu disse, já foi liberada a palavra de vitória para você naquela cruz. Quando ele diz, em português são 2 palavras, no grego é uma: está consumado. Tetelestai. Tetelestai, está consumado. Foi a palavra de vitória. Ele já fez a obra, e a obra dele foi completa naquela cruz, e foi por você. Feche seus olhos. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Nós cremos, ó Pai, na tua palavra. Cremos que basta uma palavra, Deus. Basta um pensamento teu, basta um olhar teu para nós que estamos aqui, Senhor. E a história muda, e a situação muda, e as portas se abrem, e a cura chega. Nós estamos aqui, ó Pai, crendo, fiados na tua palavra. Cumpre tua palavra. Manifesta a tua palavra em nossas vidas. Creia na palavra de Deus, e você será bem-sucedido, e você será abençoado, crendo no que Deus falou ao teu respeito. Amém, amados? Creia na palavra, e você terá vitória, será abençoado. Amém? Abraço, irmão. Vai na paz, vai na bênção. Domingo, Santa Ceia e primícia. Deus vos bendiga.